Eu tava meditando agora. Deixa eu apoiar a câmera. Tava meditando sobre algumas coisas. Me veio sobre o aspecto da rejeição, sobre a numerologia, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, sobre ressignificar as coisas, e agora sobre desapego. Já me perdi um pouquinho, mas sobre a numerologia, o significado dos números e os números como uma forma de se comunicar com Deus. Por exemplo, tem uma ciência chamada numerologia, tem numerologia cabalística e tal. O meu primeiro contato com a numerologia foi através de sincronicidades e procurar o significado sobre aquelas horas iguais que eu estava vendo. Acabei de usar rapé, então vou ficar limpando o nariz aqui. Então vieram esses aspectos das sincronicidades e tal, e eu queria entender aquilo, porque eu estava vendo aqueles números. E aí eu comecei a pesquisar sobre o significado, né, na internet. Aí eu encontrei pessoas se propondo, por exemplo, a explicar o que significavam aqueles números, né? Através eu chamo os números dos anjos. E aí eu comecei a pesquisar isso e tal, comecei a entender e vi que tinha significado naqueles números. Aqueles números tinham... As pessoas atribuíam significados aos números, então eu comecei a olhar os números e sempre que eu via aqueles números, eu entendia que aquele número está querendo dizer aquela coisa. E aí depois eu entrei em contato com uma canalização de um alienígena. Eu falei alienígena entre aspas, mas provavelmente eu acredito que seja um alienígena explicando que você não precisa daqueles números exatamente, sabe? Tipo, você não precisa entender o que significa cada número, você só precisa atribuir significado aos números, e aqueles significados vão ser uma forma de Deus conversar com você. Então eu comecei a atribuir os meus próprios significados aos números. Por exemplo, o número 2 representa para mim, não só para mim, acredito que deve ter... Por exemplo, o número 2, ele significa para mim a dualidade. Então, um aspecto dual e o direito do outro ser o que ele é, sabe? Por exemplo, eu não tenho uma tabela assim, tipo, sabe, tal número significa tal coisa, mas eu converso. É uma forma de eu entender os números, é uma forma de eu entender a vida através dos números. Então, o número 2. Agora, a junção do número 2 com o número 9, por exemplo, quando eu vejo um 29. 29 para mim seria a minha união com o aspecto feminino. Eu entendo assim, quando eu vejo o número 9, o 2 e o 9, para mim é união com o feminino. Quando eu vejo o número 2, 3, é a minha idade, 23 anos. Então, 2, 3 para mim é tipo... eu experienciando aspectos de quem eu sou, eu vivendo o meu caminho no momento presente. É o 23 para mim é uma coisa muito boa. Agora o 22 é uma coisa que eu já procuro abandonar, seria a minha idade anterior. Então, abandonar o 22, não abandonar, o abandono tem muito a ver com a rejeição, né, com o que foi trazido também, mas o 22 seria uma coisa que eu quero deixar pra trás, sabe? Então, quando eu vejo o 22 eu falo, não, peraí, que agora é 23, sabe? E aí eu vejo o 32, que é o inverso do 23. Então 32 seria pra mim eu tá nessa de, sabe, eu tô 22, e aí o 32 seria tipo retornando o 23, sabe? O 2, 3, eu falei 22, né? Seria retornando ao 2, 3. Então eu experienciando o que é esse negócio de 23 anos, quem eu sou nesse momento. É como se eu estivesse indo de lá pra cá, sabe? 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Eu tô em
encontra no equilíbrio, sabe? E pra mim é isso, sabe? Tipo, não quer dizer que você tenha que... Eu não tô propondo uma nova numerologia, não tô propondo, agora o 23 significa isso, sabe? Você prestar atenção no momento presente, não. Mas o 23 pra mim é tipo... É o 23 pra mim, o que significa o 23 pra você? E aí também vem esse aspecto de ressignificar as coisas, de você... Por exemplo, eu não gosto de tal significado. Por exemplo, o número 6 pra mim me lembra que as pessoas estão enfrentando os próprios demônios o tempo inteiro, sabe? Tipo, que as pessoas não são perfeitas. Quando eu encontro insegurança, quando eu vejo, por exemplo, uma mensagem que me enviaram há 6 minutos, eu falo, cara, essa pessoa também está enfrentando as coisas dela, também está enfrentando. Por exemplo, o 5 para mim é o equilíbrio, sabe? O 4 e 5 para mim era muito isso, de buscar o equilíbrio entre outras pessoas, sabe? Tipo, eu, o próximo, enfim, são os meus significados. E aí você pode ressignificar isso. Eu posso, por exemplo, o número 6, cara, eu não gosto muito. Por exemplo, o 2. O 2 pra mim, ele tá muito vago. Então eu vou lá na internet, significado número 2. Eu vou encontrar significados talvez melhores, sabe? Em relação ao número 2. O número 7, por exemplo, me lembra que eu sou abençoado, sabe? Diz que o número 7 é o número de Deus, se eu não me engano. Então, eu lembro de uma experiência que eu fui fazer uma compra e deu 7,77. E aí eu comentei com um amigo meu, tipo assim, no caixa, esse amigo tava comigo e tal. E aí a caixa, eu falei assim, cara, olha que massa, tipo, 777. Aí a mulher do caixa falou assim, 70 mil vezes abençoado, alguma coisa assim, sabe? 70 mil ou 777 vezes abençoado, alguma coisa assim. E o cara, tipo, realmente, né? Tipo, eu posso trazer isso pra mim, eu posso acreditar nisso. Mas eu posso, é um dos melhores significados que eu tenho pro número 7. Mas eu posso procurar outros significados pro número 7, sabe? Se aquele significado não me agrada, eu procuro outro significado, porque a realidade em si, ela não tem significado. Os significados da realidade são atribuídos, né? Tipo, as pessoas atribuíram significados às coisas. E eu até tenho uma viagem em relação a isso, tipo, por exemplo, as plantas medicinais, tipo, às vezes, sei lá, às vezes as coisas no começo não, por exemplo, o mulungu, talvez ele não, a árvore, né, a casca da árvore do mulungu, ela é depressora do sistema nervoso central, então ela diminui a ansiedade, ela diminui os batimentos cardíacos, ajuda a controlar a pressão, enfim, o lance da pressão eu não tenho certeza, mas te ajuda com certeza em relação à ansiedade. E que eu tava falando? Enfim, às vezes a árvore em si ela não chegou com isso atribuído a ela, tipo, às vezes ela não sabe, mas o ser humano atribui um significado a ela e participou da criação de uma certa forma. E é isso que eu tô tentando dizer, sabe, que talvez Deus criou as plantas de uma forma nula, entre aspas, sabe, sem significado, e aí a gente atribui o significado que a gente quis às coisas. É uma teoria, uma viagem em relação a isso, sabe? Tipo, eu acredito muito nisso. E, enfim, a gente pode ressignificar as coisas, a gente pode atribuir novos significados às coisas, porque as coisas não têm significados, sabe, intrínsecos. Tipo, uma pessoa sofre um acidente, algumas pessoas vão falar, cara, sabe, isso veio pra me prejudicar, por que isso acontece comigo e tal, não sei o que. Outras pessoas já vão olhar e falar assim, sabe, todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas acontecem para o meu bem. Então, se isso aconteceu é porque isso tem um aprendizado, isso veio para me fazer bem, sabe? E é isso, tipo, o 9-6 para mim é em relação a você se separar, sabe, durante um momento, você sabe, tem momento de separar, tem momento de se unir. O 6-9 para mim é um momento de união, sabe, tipo, o 6 e o 9 eles fazem um formato, né, tipo, 6-9 assim é uma coisa, né, é um ciclo de você se conectar com outras pessoas. Agora o 69 é uma coisa que eles estão opostos, tipo, o 6 e 9 eles estão, como é? 6 e 9, 69, 9 e meia, né? O 9 e meia ele tá tipo assim, sabe? Ele tá um virado para um lado, outro virado para o outro. São interpretações e são formas de eu encarar a realidade, sabe?
de eu conversar com a realidade, de eu estar fazendo uma oração, por exemplo, sabe? É uma forma de que eu encontro de Deus. Claro que eu me engano nesse processo, porque é uma forma de eu conversar com o meu subconsciente. Então, às vezes, essas coisas não são exatamente como eu estou acreditando que são. E é por isso que eu digo, né? Não só em relação aos números, mas em todas as outras coisas, sabe? Então, vem esse aspecto de ressignificar. Tipo, eu não gosto desse número dessa forma, eu procuro um novo significado para isso. Isso para mim tá vago, isso para mim não tá bom, eu procuro outros significados. Eu falei vários assuntos que eu ia comentar, né? Mas eu já esqueci. Mas acho que era isso, sabe? De você ter a capacidade de ressignificar as coisas. Vem um lance do desapego, não sei exatamente o que eu tinha para falar sobre desapego, mas eu tava pensando assim em relação ao desapego, agorinha tava pensando, um desapego em relação ao que a gente foi, sabe? Um desapego em relação ao que a gente acredita que vai acontecer, as coisas que a gente acha que são, sabe? São como são de um jeito, são de outro. Tipo, eu fiz as coisas de tal forma até dado momento. Um desapego em relação a essas coisas, sabe? A partir daqui eu posso fazer diferente. Eu acho que era um pouco disso, sabe? Por exemplo, sei lá, um desapego em relação a... Por exemplo, sei lá, tava sempre acordando tarde. Acordando tarde, acordando tarde, acordando tarde. O que me leva a pensar que amanhã eu vou acordar tarde? Se amanhã eu sou um ser novo, se amanhã eu sou uma pessoa nova, se amanhã eu tenho uma oportunidade de fazer diferente, sabe? E é isso, tipo, eu posso ser diferente, eu posso pensar diferente, eu posso agir diferente, e eu não preciso estar apegado às coisas que eu acreditei que eram como eram, eu não preciso estar apegado às reações que eu acreditei que eu precisava ter, sabe? Tipo, eu sempre reagi de tal forma, e se hoje eu experimentar agir diferente? Se hoje eu experimentar... Sabe, quando você quer mandar uma mensagem para alguém, você fala, cara, todas as vezes que eu mandei essa mensagem aconteceu isso de tal jeito, isso foi assim, eu reagi de tal forma, e se hoje eu fizer diferente? E se hoje eu mandar mensagem para aquela pessoa e sem expectativa, sabe? Se eu criei expectativa todas as vezes que eu mandei mensagem, se dessa vez eu não criar expectativa, sabe? Se dessa vez eu não esperar nada em troca, se dessa vez eu agir como uma pessoa nova, sabe? Entende? Tipo, todas as vezes eu, sei lá, tava pegado que tal pessoa tinha que ser minha namorada. Eu tinha que namorar com tal pessoa e ela chegou na minha vida para isso e aquilo. E se eu me desapegar disso e eu começar a olhar para as coisas, olhar o que a vida está propondo com aquela situação, sabe? Se eu me permitir fluir com aquilo. Por exemplo, eu queria namorar com aquela pessoa, mas essa pessoa quer ser minha amiga. Então, se eu me permitir fluir com isso, sabe? O que vai acontecer? Como é que eu vou me sentir? Como é que vai ser a nossa relação se eu me permitir, sabe, viver isso? Eu acho que era isso. É isso. Vem um aspecto também dos elementos, sabe? Tipo, de coisas que são bem curiosas. Por exemplo, o fogo, sabe? Tipo, eu tô com a vela acesa aqui. O fogo, sabe? Tipo, o fogo é um elemento muito curioso, mano. Olha, sabe? Pra olhar as coisas, sabe? Tipo, olhar... Tipo, o plástico tá uma coisa, a borracha, o papel... Mas o fogo, olha que coisa curiosa, sabe? E mágica, de certa forma. E aí eu parava para meditar várias vezes aqui, e às vezes eu acendia a vela, começava a meditar, daqui a pouco eu apagava a vela e aí eu falei, cara, se eu deixar a vela acesa dessa vez, sabe? Tipo, que diferença vai fazer? O que vai acontecer? Como é que vai ser as coisas? Experimentar, sabe? Eu acho que esse é o lance. Experimentar. Eu não gostava de giló. Cara, eu sou muito aleatório. Eu não gostava de giló. E eu passei a vida inteira contando essa história, tipo, eu não gosto de Giló, não gosto, não gosto. Mas esse ano eu me propus a experimentar e, cara, eu tô apaixonado por Giló. Tipo, o Giló é muito bom. E eu não encarava, eu não me abria para experimentar o Giló, sabe? Eu acho que é um tanto disso. E voltando pro fogo, cara, é um elemento, é uma coisa curiosa, sabe? Tipo, é curioso. Tipo, talvez não seja tão curioso no vídeo, mas sei lá, acende um fósforo e fica olhando pro fogo pra você ver que
curioso que isso é, sabe? Que diferente, que... Sabe? Mas é isso. Tipo, eu acho que o que eu quero propor é isso. Uma forma de você se comunicar com Deus, se comunicar com o universo. Sabe? Tipo, novas formas de se comunicar. Eu tô nessa do lance da numerologia, talvez há 1 ano, 2 anos, por aí. Que eu tô criando novas e novas e novas interpretações. Vez ou outra eu fico apegado com as interpretações, eu fico achando, sabe? Tipo, às vezes eu encontro um número, por exemplo, o número 2 é uma coisa que eu ainda não tenho. O lance da dualidade não é uma coisa que me satisfaz, tipo, porque eu não quero ser dual, mas ao mesmo tempo que eu sou, e ao mesmo tempo que as pessoas são duais. É bom, sabe, lembrar que as coisas são duais, mas que em essência elas são unas, né? Elas são uma coisa só. Por exemplo, o número 1, ele tem esse significado bem seco de, cara, tudo é um. O número 11 é uma coisa assim que, cara, eu tô no caminho certo, eu tô, sabe? Aí eu tô dando os meus significados para as coisas, mas o que eu proponho é isso, que você procure os significados das coisas para você, sabe? E os significados das coisas que te acontecem, das reações que você toma, sabe? Sabe? Se você parar para pensar que cada pessoa entrega um significado diferente para as coisas, sabe? Às vezes as pessoas vão entregar significados diferentes para as coisas que eu tô falando aqui, sabe? Tipo, eu vou entregar um significado mais tarde, eu vou assistir esse vídeo, eu vou dar outro significado para isso. Então, sabe, ressignificar, tipo, vamos supor assim que o número 1 ou o número 2, sei lá, algum número para você significa, sei lá, algum aspecto, a morte está próxima, sabe? Pode ser uma coisa assim. Cara, isso não é um significado bom. Tipo, eu não curto esse significado. Então, vamos procurar outro significado, sabe? Tipo, alguém que entrega outro significado para esse número, para toda vez que você olhar esse número, por exemplo, tipo, ao invés disso, que, cara, eu tô vivo, sabe? Toda vez que eu vejo aquele número, eu lembro que, cara, eu tô vivo, eu sou grato por estar vivo, agradecer, lembrar de agradecer, sabe? Toda vez que eu parar, porque antes eu olhava pro relógio e dependendo do horário que eu vi, por exemplo, 3 4 é uma coisa que eu não tenho significado para 3 4. É uma coisa que me incomoda quando eu vejo 3 4. E eu posso atribuir um significado diferente a isso, é uma coisa que eu acabei, inclusive pensei agora. Mas antes eu ficava muito, muito apegado a, cara, viu o 3-4, que merda, vai acontecer alguma coisa ruim, vai, sabe? E não precisa ser assim, eu posso encontrar significados novos para as coisas, para não atrair esse tipo de situação, sabe? Também. Mas é isso. Eu acho que tá entregue aqui a mensagem. Espero que possa ser útil, possa fazer sentido de alguma forma. E o sentido que fizer que você possa compartilhar inclusive comigo, sabe? Que me agrega muito quando pessoas trazem significados diferentes, por exemplo. Enfim, tá, vou dar um exemplo. Eu, eu tava com um machucadinho do lado da perna, eu tava muito preocupado com isso. Tava achando que era algum problema de circulação, porque eu fui assimilando, né, algumas coisas, tipo, porque eu tava sentindo minha perna formigava, e eu, cara, tem alguma coisa acontecendo com a minha perna, não sei o que, eu vou perder a perna, e eu vi alguém na rua que tava de muleta, eu vi algum cadeirante, alguma coisa assim, e aí pra mim aquilo era uma confirmação, sabe? E aí um amigo falou, cara, isso deve ser um furúnculo, sabe? Deve ser algum negócio assim, não sei o que. Passou tipo um tempo, 1 semana, 2, a parada era um furúnculo, tipo, não era um furúnculo, né? Mas era tipo uma espinha, era um negócio assim. Eu falei, cara, tipo, sabe, quantas vezes, né, a gente atribui significados tão pesados às coisas quando são coisas tão leves, sabe? Tipo, uma pessoa te manda uma mensagem meio seca, assim, tipo sei lá, demorou, alguma coisa assim. E aí você, cara, será que tá com raiva de mim? Será que isso? Será que aquilo? Será que, sabe, será que essa pessoa não gosta de mim? Será que... E começa, e cara, sabe? E você em outro momento atribuiria outro significado a isso, sabe? Em outro momento você fala, tá, demorou, sabe? Demorou, tipo, tudo bem, acabou. E, sabe, eu acho que é isso. Valeu.